Vamos lá, você está com o seu marcador, sua Bíblia, sua caneta. Não tenha pena de marcar, de rabiscar a sua Bíblia, isso é muito importante. Amém? Como nós temos aqui algumas pessoas que estão pela primeira vez, vamos só recapitular um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, o livro do princípio, um livro maravilhoso, onde Deus tem revelado o fim desde o começo. E nós estamos falando ali de Provérbios capítulo 8, no tempo da eternidade, antes de Deus mesmo formar o único pó da terra, o que ele fazia, o que ele agia, o que acontecia. E lá em Provérbios capítulo 8, 22, diz assim: o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então, e antes das suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo do pó da terra. Está falando da sabedoria. E a sabedoria é Cristo, que estava no princípio de todas as coisas com Deus, antes que fosse formado um único pó da terra, antes que fosse criado todas as coisas, a sabedoria estava no princípio com Deus, no tempo da eternidade. Então nós vamos ver ali em Gênesis 1, quando Deus ele cria a terra original, quando ele cria a terra perfeita, a terra na luz. E nós vamos ver também ali em Jó 38, mostrando como que acontecia na criação, quando Deus estava criando, fundando, lançando os primeiros fundamentos da terra, que os anjos se regozijavam, que os anjos cantavam, eles se alegravam, ou seja, numa harmonia perfeita. Gênesis 1:1, a terra foi criada em plena harmonia, foi criada na luz, foi criada na eternidade. No versículo 2, aconteceu algo aconteceu que fez com que a terra, que foi criada em harmonia perfeita, foi criada com forma, foi firmada para que fosse habitada, ela se tornasse no caos, que o versículo 2 nos mostra que ela estava sem forma e vazia. Aconteceu algo que fez com que ela se tornasse sem forma e vazia, e é o que nós estamos estudando sobre isso. O que aconteceu? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? E a proposta que nós estamos estudando aqui é sobre o anjo Lúcifer, o querubim ungido para guardar, que Deus criou ele com tamanha perfeição, que foi ele que se rebelou contra Deus, no afã de ser Deus, ele se rebela contra o Criador, ele convence a terça parte das estrelas de Deus, a terça parte das estrelas do céu, a terça parte dos anjos que se rebelam e caem com ele aqui na terra. Então vamos lá, abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 12. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 12, é o único texto que nos mostra, falando sobre esse assunto, da terça parte dos anjos, das estrelas de Deus que caíram, que se rebelaram juntamente com Lúcifer. Esse é o único texto que vai nos mostrar aí a quantidade de anjos que caíram com Lúcifer. É Apocalipse 12, versículo 4. Apocalipse 12, versículo 4. Obrigado, missionária Rita. Ela colocou o versículo aí, isso é muito importante. Diz assim: e a sua cauda? A cauda de quem? Do dragão. O dragão, a antiga serpente, que é diabo e Satanás. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Estrelas do céu, está falando de anjos. Como lá em Jó, no capítulo 38, diz que as estrelas de Deus se alegravam quando Deus estava criando a terra, estabelecendo os fundamentos da terra.
E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, aqui em Apocalipse, capítulo 12, é o único versículo que vai nos mostrar a quantidade de anjos que caíram com o querubim Lúcifer. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Agora, abra lá sua Bíblia em Isaías. Isaías, capítulo 14, versículo 12, foi de onde o assunto que nós estávamos abordando na última aula. Apocalipse 14, 12. Irmãos, não tenham preguiça de abrir a sua Bíblia, de marcar a sua Bíblia. É importante, nós estamos numa sala de aula, nós estamos aqui estudando a Bíblia e é importante que você marque, que você escreva, que você acompanhe os versículos, que você leia. Não fica lendo no seu telefone, no seu tablet, a não ser que você tenha como marcar aí, sublinhar ou grifar no seu telefone, no seu tablet. Mas o importante é que você tenha a sua Bíblia física, marque nela, anote, sublinhe, coloque entre parênteses, que isso vai te ajudar muito na sua memorização. Isso vai te ajudar muito em que fique gravado no seu coração os textos bíblicos. Amém? Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Se na sua Bíblia não está o nome Lúcifer, isso é por causa da tradução. Nós falamos aqui na outra aula, e tem até gente que questiona, mas o nome Lúcifer não está na Bíblia. Isso é por causa da tradução. O nome do anjo no original hebraico é Heilel ben Shahar. Heilel ben Shahar. O luminoso filho do amanhecer. Heilel ben Shahar. Esse é o nome original do anjo Lúcifer. Lúcifer vem do latim. O nome Lúcifer vem do latim. Do nome Heilel, que foi transliterado, o nome não se translitera, foi traduzido para o nome Lúcifer, no latim. Lúcifer vem de Vênus. Por isso a ideia da estrela da manhã, porque Vênus é aquela estrela que brilha na parte da manhã. Se você acordar bem cedinho, tem época que já 3 e pouca da manhã, ele já começa a apontar no céu. Isso vai, com o tempo vai passando, e depois 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e até o ponto que quando ele cruza aí os nossos céus, e vai aparecer na parte da tarde, o planeta Vênus, que é uma estrela, é a estrela mais brilhante no céu. Ele sempre vem antes do Sol. Mas quando o Sol sai na sua força, o brilho de Vênus some, se ofusca, porque Vênus não tem luz própria. A luz que Vênus emite é a luz do Sol. Então, Lúcifer vem de Vênus, vem do latim, mas o nome original do anjo é Heilel, Heilel ben Shahar. E tu dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Essas estrelas de Deus aqui são os serafins, que nós vimos lá em Isaías capítulo 6, quando os serafins, eles vêm e pegam uma brasa tirada do altar e tocam na boca de Isaías. Então as estrelas de Deus aqui são os serafins, que vem do hebraico saraf, que quer dizer aquele que arde em chamas, são anjos de fogo. Então o que Lúcifer estava vendo era os serafins. E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu. E por causa desse texto é que os padres católicos vão dizer que ele morava no céu. Mas Lúcifer não morava no céu. Por causa desse texto, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus. Ou seja, por causa desse texto, que ele caiu do céu,
que os padres católicos vão dizer que ele morava no céu. Mas entenda o seguinte, você caiu da árvore e não morava nela. Você caiu da bicicleta e não morava nela. E onde ele habitava? Abra sua Bíblia aí em Ezequiel 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. O livro do profeta Ezequiel também é um livro muito questionado. Eles questionam porque começa apontando para um rei, para o rei de Tiro. E o que é que acontece? Aqui Deus está falando. Presta atenção no que eu vou falar para você agora, para você anota direitinho. Deus está falando numa projeção profética. E o que é uma projeção profética? Ele vai falar de algo que não é comum aqui na Terra. Ele vai falar de algo que nós não conhecemos. Então, para ele falar de algo que nós não conhecemos, ele precisa exemplificar. Ele precisa pegar um exemplo na Terra para que nós venhamos entender. Então, ele está falando numa projeção profética. Ele está falando da pessoa do rei de Tiro. Ele começa a falar da pessoa do rei de Tiro. Mas quando ele vai falando do rei de Tiro, as coisas começam a mudar. Ele vai falar, tu eras o selo da medida. O rei de Tiro não era o selo da medida. Tu eras cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Então, o que está acontecendo? Ele começa a falar do rei de Tiro, mas daqui a pouco muda. Muda, e ele começa a falar de uma forma diferente que não é possível que um ser humano tenha essas características. Entenda o seguinte, Deus, quando ele fala, deixa eu pegar aqui, ele fala no eixo de simetria. E o que é um eixo de simetria? Ele fala em dois mundos. Hebreus 11:3 vai dizer que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Que mundos foram criados? O visível e o invisível. O invisível espiritual e o visível natural, físico. Então, quando Deus fala, ele fala num eixo de simetria. Ele fala para os dois mundos. Para o mundo físico, a palavra é logos. E para o mundo espiritual, a palavra é rema. Ele fala sobre um eixo de simetria. E quando ele fala, a mesma palavra vai para os dois mundos. Para o mundo espiritual, rema, e para o mundo físico, logos. Então você vai ver aqui que no decorrer dessa leitura, ele começa a falar de algo físico, mas daqui a pouco a fala muda e ele vai falar de algo que não tem como comparar a um rei, a um homem. Então, presta atenção na leitura. Tu é filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estiveste no Éden. O rei de Tiro nunca esteve no Éden. E o que é o Éden aqui, pastor? O Éden aqui é a terra. O Éden aqui é o planeta. O Éden é o planeta, é a terra. Abra sua Bíblia em Gênesis 2:28. Gênesis capítulo 2:28. Amém? Gênesis 2:28. Perdão, Gênesis 2:8. Gênesis 2:8. Eu tô com Ezequiel 28 na cabeça. Gênesis 2:8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim
no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. O jardim foi plantado no Éden. E o que significa a palavra Éden? Éden significa terra deleitosa, terra de delícia, terra de prazer. Éden, a mesma palavra Éden é a palavra Adamá. Adamá, Adã, Edém. Adã, vermelho como a terra. Edém. Ou seja, Edom é a mesma raiz da palavra Éden. Então, Éden aqui é o planeta. Éden está referindo ao planeta. Um jardim foi plantado no Éden. O nome do jardim não é Éden. O jardim foi plantado no Éden. E qual é o nome do jardim? Jardim de Deus. O jardim de Deus. O Éden era uma espécie de santuário de Deus. Santuário de Deus. Em que ele colocou o homem, ele colocou esse jardim no Éden. Esse jardim é uma espécie de santuário de Deus, que ele colocou o homem para interagir com o homem. É porque é assim, Deus ele sempre busca o homem para interagir com ele. Só que tem gente que não percebe isso e prefere ficar distante de Deus. Ele deu a ideia e a planta do tabernáculo para Moisés para que ele pudesse vir estar com o homem, para que ele pudesse se relacionar com o homem. Ele deu a ideia e a planta do templo para que ele pudesse vir se relacionar com o homem. Ele plantou um jardim no Éden para que ele pudesse se relacionar com Adão. Então Deus o tempo todo está querendo se relacionar conosco, se relacionar com o homem. É o homem que corta essa relação, é o homem que foge de Deus. Então o jardim foi plantado no Éden. O Éden é o planeta, é a terra. Éden, terra de delícia, terra de prazer, terra deleitosa. Edém, Adamá, Adã, Edom. Tudo é a raiz da palavra traduzida para Éden. Então, volta lá para Ezequiel 28. Estiveste no Éden. Era aqui que ele estava, ele era o guardião do planeta. E como nós aprendemos na aula passada, guardar o quê? Guardar toda coisa criada por Deus para que ela se permanecesse e da mesma maneira, da forma em que Deus estabeleceu para que ela funcionasse. Amém ou não amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Porque para tudo que Deus cria, para que tudo que Deus cria, ele coloca uma lei. Quando Deus chega para Adão e diz assim, tu vai comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Perceba que Deus não está dizendo que quando Adão comesse da árvore, Deus o mataria. Deus não estava dizendo que o mataria se ele comesse da árvore, mas que se ele comesse, a morte iria tocar ele. O princípio estava que, na desobediência, que a morte estava ali. O texto diz, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus não estava dizendo, no dia que dela comerdes, eu vou te matar. Deus não estava dizendo isso. Mas o princípio estava que se ele desobedecesse e comesse, a morte o tocaria. Então, para tudo que Deus cria, ele estabelece leis. E nós vimos lá no livro de Jó, vamos voltar lá, foi o ponto que nós paramos. Depois nós vamos voltar aqui. Jó 28. Jó capítulo 28. Jó capítulo 28. Para tudo que Deus cria, ele coloca leis. Então, qual era o ofício dos anjos? Era guardar para que tudo aquilo que Deus estabeleceu tivesse o seu pleno funcionamento, para que nada saísse do lugar, para que tudo funcionasse de uma forma ordenada como Deus estabeleceu. Jó 28. Versículo 23. Jó 28, 23.
Deus entende o seu caminho e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento é uma medida. Ou seja, o vento não pode ir além dessa medida. E o vento também não pode ir menos da medida que Deus estabeleceu. Ele tem que executar o seu caminho da forma moderada, como Deus estabeleceu. E quem é que tinha a autonomia para poder fazer com que tudo que Deus criou permanecesse da forma que ele estabeleceu? Os anjos. Eram eles que guardavam as leis da natureza. E Lúcifer era o seu príncipe. Lúcifer era o seu comandante. Lúcifer, a diferença dele era que ele era querubim ungido para guardar. Ele era o guardião. Então ele deu peso ao vento. Quer ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 7. Tem alguém entendendo? Eu tô vendo todo mundo quietinho. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Parece que o vídeo está congelado. Glória a Deus. Amém. Será que é a minha internet? Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Ele deu peso ao vento, ele deu uma medida para o vento. Então o vento não pode ventar mais da medida que Deus estabeleceu. Apocalipse capítulo 7. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Olha aí. Prestou atenção no texto que você leu? Então vamos ler novamente. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, um anjo para cada canto, retendo os 4 ventos da terra. Que ventos são estes? Que ventos são estes? Norte, sul, leste e oeste. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, tinha 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando o vento, para que o vento não soprasse, não passasse da medida maior, para que destruísse as coisas. Quando Deus abriu o Mar Vermelho, em Êxodo 14, a Bíblia vai dizer que veio um vento oriental. Um vento oriental que soprou ali toda a noite e abriu o mar, levantando parede de um lado e parede de outro, parede de água de um lado e parede de água de outro. O vento soprou a noite toda para que o mar se abrisse e o povo de Israel passasse em terra seca. O vento oriental, o oriente é o leste. Oriente é o leste. Então, era um vento leste, era o anjo do leste, o anjo que comandava o vento leste, que soprou naquela noite para que o mar se abrisse. Você quer ler o texto ou quer que eu dou a referência só? Vamos ler lá o texto, então, daqui a pouco a gente volta para cá. Nós estamos numa sala de aula, então não temos pressa de vencer os versículos. Nós precisamos mergulhar e extrair o mais profundo que nós podemos. Êxodo 14. Aleluia. Êxodo 14, versículo 21. Amém? Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um por um forte vento oriental. O oriental aqui é um vento leste, o oriente é o leste. O oriente é o leste, é onde o sol nasce. O sol nasce no leste. É o oriente. Um vento oriental.
toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Então era o vento, era o anjo do leste, o anjo que estava responsável por controlar, por guardar o vento leste, que soprou naquela noite, a noite toda, para que o mar se abrisse, para que o povo de Israel passasse por terra seca. Versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Então tem leis para tudo. Deus estabeleceu leis para o vento. Volta lá para Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Versículo 2 agora. Apocalipse 7, versículo 2. Ó, irmãos, nós estamos numa sala de aula, mas você não está proibido de dar glória a Deus, de dar uma aleluia, de pular aí nessa cadeira. Glória a Deus. Deus está nos dando revelações poderosas. Deus está nos dando revelações poderosas da sua palavra. Eu creio. Amém? Amém. Glória. Aleluia. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 agora. E vi outro anjo subir do lado do sol. Aleluia. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Agora, um pouquinho mais à frente, Apocalipse 19, 17. Aleluia. Apocalipse 19, 17. Lembrando que nós estamos estudando aqui o livro do Gênesis. Agora nós estamos estudando o motivo da queda do querubim, do anjo Lúcifer. E nós vamos ver que ele era o guardião, era ele que comandava os anjos, que tinha o trabalho de preservar, de guardar toda a criação de Deus. Tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua criação, de guardar para que a criação funcionasse perfeitamente. E nós estamos vendo aqui que temos anjo para tudo. Cada anjo tem o seu ofício. Tem anjo para o vento, tem anjo para o fogo. Agora vamos ver aqui o anjo para o sol. Ó. E vi o anjo que estava no sol. Um anjo no sol. Tem um anjo que controla o sol. A Bíblia vai dizer que na grande tribulação o sol vai se aquecer 7 vezes mais. Porque o anjo que está controlando vai provocar que isso aconteça. Amém ou não amém? Nós temos um anjo para o sol, que controla o sol. Aleluia. E clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Fecha o microfone, povo. É a dona Margarete. Obrigado. Apocalipse agora 14, 18. Volta mais um pouquinho. Apocalipse 14, 18. E saiu do altar outro anjo, que tinha o poder sobre o fogo, o anjo do fogo. Presta atenção aqui. Os anjos que caíram com Lúcifer, eles não mudaram a sua natureza. Eles não têm poder de mudar a sua natureza. Porque só quem tem poder de dar a natureza é Deus. Então, a forma que eles caíram é a forma que eles estão. A forma com que eles caíram é a forma que eles permaneceram. Eles estão até hoje em assim. O anjo do fogo está com o seu ofício do fogo. O anjo das águas com o seu ofício das águas. O anjo que controla a natureza com o ofício da natureza. O anjo que controla o vento com o ofício do vento. E eles não têm poder de mudar a sua natureza.
o anjo do fogo dizia assim: eu cansei de ser do fogo, agora eu quero ser da água. Não, eles não podem fazer isso. Eles permanecem com a natureza em que foram criados, caídos. É por isso que agora, em vez de guardar, eles destroem. É por isso que agora, em vez de guardar, eles destroem. Mas entenda o seguinte: na grande tribulação, Deus vai dar a autonomia, ou vai liberar para que os anjos da luz agora combatam eles. Abra sua Bíblia em Apocalipse 6. Presta atenção, é angelologia e escatologia. Apocalipse capítulo 6. É forte, aleluia. Verdade, aleluia, Jesus. Perdão, é o capítulo 8, o versículo que é o 6. Tá bom, 8, 6. Apocalipse capítulo 8, versículo 6. Amém. Glória a Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Versículo 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, e queimou-se a terça parte das árvores. Lembra que os anjos que caíram com Lúcifer, a terça parte, foi 1/3. Os anjos da luz agora estão combatendo eles. Caiu, e queimou a terça parte das árvores. Você vai perceber aqui que na leitura do capítulo 8, vai ser tudo 1/3 que vai ser destruído. Ao versículo seguinte, versículo 8. E o segundo anjo tocou a trombeta. Esses são anjos de Deus, são anjos da luz. E foi lançado no mar uma coisa como que um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. A terça parte do mar sendo destruída. Meu Pai, Ao versículo 9. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios. Então perceba que está sendo tudo destruído a terça parte. A terça parte está sendo combatida. Agora pelos anjos de Deus, os anjos da luz. Está compreendendo? Quando Lúcifer caiu, ele caiu com a terça parte dos anjos, que se tornaram anjos caídos, anjos de trevas, anjos sem luz. Então aquilo que eles guardavam, agora eles querem destruir. Aí eu dei o exemplo de quando Jesus ele envia os seus discípulos para Gadara. Eles estavam indo para o outro lado do mar, e no meio do mar levantou-se uma grande tempestade. E Jesus repreendeu a tempestade. Ele disse: mar, vento, aquieta-te, cala-te, mar. Ele repreende a tempestade. Você sabe que o vento não tem ouvido, não tem orelha. A água não tem orelha. Com quem que Jesus estava falando? Com o anjo que estava sendo responsável por provocar aquela tempestade. Um anjo caído. Meu Deus. E quando Jesus dá a ordem, tudo obedece. A natureza obedece. Homens têm que obedecer. Anjos obedecem. Diabo obedece. Aleluia. 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 Olha o que diz o texto de Tiago. Tu crê que existe um Deus? Os demônios também creem e estremecem. Meu Deus. Sabe quem pouco tem temor de Deus, quem pouco respeita e quem pouco considera é o homem. Infelizmente é o homem. Meu Deus. Porque o Deus que tem todas as coisas, ele só não tem uma coisa. Fica até difícil de acreditar nisso. Deus que é
onipotentíssimo, que ele possuidor de todas as coisas, soberano. Ele só não tem uma coisa, ele só tem de você se você der para ele, que é a sua vontade. Deus só vai ter a sua vontade se você entregar para ele. Se você decidir viver a vida toda nessa terra e não entregar a sua vontade para Deus, ele não vai tomar. Meu Deus, aleluia, Jesus. Ele não vai tomar. Ele não vai violar a sua vontade. Mas o diabo viola. O diabo pressiona. Mas Deus não. Deus, ele não viola a sua vontade. Ele quer o tempo todo que você entregue de livre e espontânea vontade, a sua vontade para ele. Deuteronômio capítulo 15 vai dizer: os céus e a terra tomo hoje como testemunhos contra ti. Olha o que Deus está dizendo. Você consegue ver os céus? Você consegue ver a terra? Eles estão aí, não estão? Eu coloco como testemunho diante de você que eu te fiz uma proposta, que eu te tenho proposto a bênção e a maldição, a morte e a vida. Aí ele vai sugestionar, ele vai propor para você o que ele quer que você escolha para que você viva bem. Escolhe a vida para que viva tu e a tua semente. Escolhe a vida para que viva tu e a tua família. Escolhe a vida para que viva tu e a tua prole. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Ele não viola a sua vontade. Aleluia. Ele não usurpa a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Olha o que Jesus vai dizer em João 10. Aquele que não vem pelo curral das ovelhas é ladrão e salteador. Meu Deus. O que significa o curral das ovelhas? Jesus veio do meio que todo homem veio, natural. Ele nasceu de uma mulher. Glória a Deus. Aleluia. E o diabo é espírito. Nenhum espírito tem legalidade na terra. Todo espírito é ilegal na terra, porque quem está legal na terra tem que ter corpo. Quem está legalmente na terra precisa ter corpo. É por isso que o diabo quer se apoderar do corpo dos homens, para que ele possa aqui ter legalidade nessa terra. Até o Espírito de Deus, ele não pode ter legalidade na terra. E como que Deus tem legalidade nessa terra? Ele tem um corpo que é a sua igreja. A igreja dá a legalidade para Deus estar na terra. Você precisa entender isso. Show, carabassori, canarabás. Irmão, desceu uma glória aqui muito grande, né? Oh, eu tô todo arrepiado agora. É por isso que Deus escolheu um corpo. A igreja é o corpo. Cristo é o cabeça da igreja. Aleluia. E Deus ele governa essa terra pelo corpo que é a sua igreja. Olha o que vai dizer o texto de Efésios 3:10. Que a multiforme sabedoria de Deus será manifesta diante de principados e potestades pela igreja. Aleluia. Irmãos, Deus lindo. a maior autoridade de Deus na terra é a igreja. Você é a maior autoridade de Deus nessa terra. Aleluia. Deus lindo, aleluia. Pastor, você pode repetir aí do espírito aí que não tem autoridade na terra? Todo espírito é ilegal na terra. Isso. Ilegal. Vou apontar aqui, vou anotar. Entenda. A maior autoridade de Deus na terra é você, é a igreja. Olha o que Jesus vai dizer. Eis que foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizem em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, aleluia. Entenda! Nós somos a autoridade de Deus nessa terra. É a igreja que precisa manifestar a glória de Deus nessa terra. Meu Deus, aleluia.
É para isso que Deus te comissionou a estar nessa sala, nessa noite, para você ter a ciência, o conhecimento daquilo que já foi lhe dado. Você é uma potência nessa terra, você é um dínamos nessa terra, você é uma explosão, você é uma bomba nessa terra. Oh, Deus da glória. E nós precisamos entender isso, irmãos. Aleluia, Deus. Nós precisamos entender isso, para não sermos roubados, enganados. Ô, glória. Aleluia. Ô, glória. Tá sentindo dor de cabeça? Coloca a mão na sua cabeça e manda embora na autoridade do nome de Jesus. A cura já é um fato para você. Aleluia. Estenda suas mãos no seu lar e diga aqui: Satanás, quem manda é o Senhor Jesus através da minha vida. Eu não lhe dou governo de nada nessa casa. Eu não lhe dou governo de nada nessa casa. Aqui manifesta a glória de Deus. A minha casa é um pedaço do céu. Aleluia. Eu te expulso com as tuas ideias, com as tuas ideologias, com as tuas doenças, com as tuas enfermidades, com as tuas misérias. Eu não aceito. Eu sou próspero, eu sou rico, eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou co-herdeiro com Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Desculpa, irmão, mas eu me empolgo. E não dá para ficar só na aula, a gente tem que ministrar também. Aleluia, Jesus. É desse jeito, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle de todas as coisas. A irmã me fez uma pergunta hoje, e eu até falei assim, essa pergunta era bom que fizesse na sala de aula. Porque ela perguntou assim, se um tsunami vai acontecer, ou se um tsunami acontece, por que Deus não interfere? Por que Deus não proíbe? Por que Deus não faz nada? Não é que Deus não faça nada. Deus permite. Deus permite. Aleluia. Quando Deus fala assim para Adão, Adão, a terra será maldita por tua causa, e ela produzirá cardos e abrolhos. Então Deus permite. Deus permite que catástrofe aconteça. Mas quando Jesus estava atravessando aquele mar, estava acontecendo uma catástrofe. E ele paralisou a catástrofe. Ei, levanta a mão aí na sua casa quando você vê força da natureza que não tá normal, e repreenda. Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus não perdeu o controle de nada. O diabo também é servo de Deus. Aleluia, Deus. O diabo não está medindo força com Deus. Ninguém é páreo para Deus. Ninguém é páreo para Deus. O diabo não está lutando com Deus. O diabo é adversário da igreja e não de Deus. Ninguém é páreo para Deus. Verdade. Tem muita gente que tem mais medo do diabo do que de Deus. Olha o que o texto de Mateus vai dizer. Não teme aquele que pode matar a carne e não pode fazer mais nada. Antes temei aquele que, além de matar a carne, manda a alma para o inferno. A Deus ninguém quer temer. Deus, todo mundo quer fazer o que quiser e aí pronto, acabou. Deus é amor, Deus perdoa. Deus é amor, mas ele também é justiça. A base do trono de Deus é justiça e juízo. Amém? Vamos voltar para Ezequiel. Ezequiel 28. Deus da glória. Então você compreendeu que Lúcifer, ele não habitava a terra, ele não habitava o céu, ele habitava a terra. Ele era responsável para que todas as coisas criadas funcionassem perfeitamente. E ele comandava anjos. Tem anjo para tudo. Tem anjo do fogo, tem anjo da água, tem anjo das árvores. Qual é o nome do principado que rege as águas na terra? Qual é o nome do principado? Que todo fim de ano as pessoas vão lá, colocam um barquinho no mar, colocam flores no mar. Iemanjá? Iemanjá. Iemanjá. Iemanjá, isso. Iara. Janaína. Tá repreendido.
É o Iracema também? É que ele faz a distinção entre o Principado de água salgada e água doce. Olha aí. Teve só Tem essa diferença. Né? A missionária Jaqueline está aí, firme e forte. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é um anjo caído. Que não mudou a sua natureza. A natureza dele é a das águas. Então vamos voltar lá. Ezequiel 28. Tu eras o selo, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeição, e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, o planeta, a terra. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Olha o nome do jardim, jardim de Deus. O Éden não é o jardim, o Éden é o planeta, é a terra. O jardim foi plantado no Éden. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Vou repetir. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, conte comigo, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E ouro. De todo o quê? De toda a pedra preciosa era a sua cobertura. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Versículo 19. Apocalipse, capítulo 21, versículo 19. 21, 19. Amém? Amém. E os fundamentos do muro da cidade. E o quê? E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Repita comigo, de toda a pedra preciosa. De toda pedra preciosa. Falando da mesma coisa lá do texto de Ezequiel 28, 13. Está falando da mesma coisa lá do texto de Ezequiel 28. De toda a pedra preciosa. Vamos lá. O fundamento do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Vamos contar. O primeiro fundamento era jaspe. O segundo, safira. O terceiro, calcedônia. O quarto, esmeralda. O quinto, sardônia. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. E o 10º, jacinto. E o 12º, ametista. Quantas pedras? 12 pedras. Correto? E o fundamento do muro da cidade era feito de toda a pedra preciosa. Que cidade é essa? É a Nova Jerusalém. Jerusalém, oh, glória. Isso, é a Nova Jerusalém. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 39. Êxodo capítulo 39. Êxodo Capítulo 39. 39. Você pode ler o título que está aí na sua Bíblia? O título aí do capítulo. As vestes do sacerdote. Sim, as vestes do sacerdote. Vamos lá para o versículo 8. Calma, pera. Versículo 8. Êxodo 39, 8.
Fez-se também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, duplo fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Versículo 10. E engastaram nele, no peitoral, 4 ordens de pedras. Uma ordem de um sárdio, conta comigo, de um topázio, de um carbúnculo. Esta era a primeira ordem, 3 pedras. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. A segunda ordem. A terceira ordem é de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. A terceira ordem. E a quarta ordem de um berilo, de um ônix e de um jaspe. Então, 4 ordens de 3 pedras. 4 vezes 3 dá? 12. 12. 12 tribos. As 12 pedras são a cobertura de Deus. As 12 pedras são a cobertura de Deus. O sacerdote tinha a cobertura de Deus. O querubim ungido tinha a cobertura de Deus. Agora volta lá. Ezequiel 28. As 12 pedras significa a cobertura de Deus sobre. Versículo 13. Ezequiel 28, 13. Aleluia. Deus. Ezequiel 28, 13. Vamos lá. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Conta comigo. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Quantas pedras? 10. Quantas pedras? Eu contei 9 pedras. 9 pedras. O ouro é metal. O ouro não é pedra. Para ter a cobertura de Deus, precisa de quantas pedras? 12 pedras. Mas ele só tem 9. Ele trocou uma ordem de 3 pedras pelo ouro. Ele trocou a terceira ordem de 3 pedras, jacinto, ágata e ametista, pelo ouro. Por quê? O ouro é o maior símbolo da divindade. O ouro é o maior símbolo da divindade. Então, para ser Deus, precisa ter o ouro. Agora você vai entender que muita gente que tem muito dinheiro se acha um Deus. Não é assim? A pessoa tem muito ouro, ela se acha um Deus. Para ser Deus, precisa do ouro. O ouro é o maior símbolo da divindade. A Arca da Aliança, ela era feita de um caixote de ouro maciço, um caixote de madeira de acácia por dentro, outro caixote de ouro maciço e por cima. O que fazia? Era ouro por baixo, madeira no meio e ouro por cima. Era revestido, fazia um sanduíche na madeira. Correto? Um caixote com ouro maciço, um caixote de madeira de acácia e outro caixote de ouro maciço, que era colocado um dentro no outro, a madeira ficava no meio, e quando nós olhávamos, via só um caixote de ouro, mas a madeira estava no meio, com a tampa e 2 querubins, um virado para o outro. Isso é a Arca da Aliança. Por que o ouro? O ouro é o maior símbolo da divindade. O ouro representa Deus. E a madeira de acácia? A madeira de acácia aponta para a humanidade de Cristo. Porque
Cristo era um mistério escondido. Cristo era um mistério escondido, até mesmo dos anjos. O ouro é o maior símbolo da divindade. Deus deu 3 reinos dessa terra para o homem. Deus só deu 3 reinos dessa terra para o homem. O reino animal, o reino vegetal e o reino marinho. Não foi assim? Você vai comer de todo animal, dos peixes do mar, da terra, o que voa. Então, das árvores, do fruto das árvores. Então, Deus, de 4 reinos, ele só deu 3 para o homem. Que é o reino animal, o reino vegetal e o reino marinho. O reino mineral, Deus não deu para o homem. É dele. Por isso que ele vai dizer, meu é o ouro, minha é a prata. Lá no livro de Ageu, Deus vai dizer, meu é o ouro, minha é a prata. O ouro é o símbolo da divindade e a prata é o símbolo da redenção. A prata é o símbolo da redenção. Jesus foi comprado por quantas moedas de prata? 30. Ele foi vendido, né? Foi vendido por 30 moedas de prata. Porque a prata é o símbolo da redenção. O ouro é o símbolo da divindade. Olha o que Deus vai dizer. Meu é o ouro, minha é a prata. Então por quê? Por que o anjo aqui trocou as 3 pedras que ele classificou como as menos importantes, as menos valiosas, e trocou pelo ouro? Porque para ser Deus precisa do ouro. Só que quando ele troca as 3 pedras, ele perde a cobertura de Deus. Porque a cobertura de Deus está no total de 12 pedras. Meu Deus, aleluia. Profunda, aleluia. Quando ele troca as 3 pedras pelo ouro, no afã de ser Deus, ele perde a cobertura. Antes, Deus não ia contra ele. Quer ver? Vá no versículo 18. Ezequiel 28, 18. Vira a sua página aí. Ezequiel 28, 18. 28, 18. Vou ler. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Pela multidão... Somente essa parte para a gente entender o que eu vou falar agora. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Ele cometeu uma multidão de iniquidades. E por que Deus não fez nada? E por que ele não fez nada quando ele, na primeira vez que ele fizesse? Por que Deus não fez nada contra ele? Porque ele tinha a cobertura de Deus. Você pode ver que o Adão não teve a mesma sorte. O Adão não comeu do fruto mais de uma vez. Ele comeu uma única vez e pronto, Deus já sentenciou. Ele tinha a cobertura de Deus. Ele cometeu uma multidão de iniquidades e Deus não fazia nada com ele. Por quê? Porque ele tinha a cobertura. Se Deus fizesse alguma coisa contra ele, ele tendo a cobertura, não seria Deus contra Lúcifer, seria Deus contra Deus. Mas quando ele troca as 3 pedras, ele perde a cobertura. Agora não era mais Deus contra Deus, era Deus contra Lúcifer, e ele caiu. Perdeu a cobertura. Amém? Amém, aleluia. Olha como é que isso é um fator importantíssimo, que muita gente não percebe. Abra sua Bíblia em Êxodo 12. Irmão, você tem que dar glória a Deus aí, porque o que você está aprendendo não é comum, não, hein? Pois é, verdade. Teologia. Glória a Deus. Aleluia. É muito mais que teologia, é revelação. Isso, é profunda, revelação do céu. Revelação de Deus. Meu Deus.
Isso. Perdão, é Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio. Glória a Jesus, meu Pai. Aleluia. Deuteronômio. Cadê a risca? Era pequena. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 12, o quê? 12. Oi. Desculpa, irmão, desculpa. É muita informação, é números. Números, perdão. Números capítulo 12. Às vezes acontece. A mente da gente fica cansada. 12. Muita informação. Números capítulo 12. Amém? Amém. Versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. Na minha Bíblia está cussita, tá? Na sua deve estar cuxita, mas na minha está cussita mesmo. A minha também está cussita. Cussita. A CF vai estar essa tradução aí. Disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Olha aí o que acontece. Miriam e Arão estavam tramando contra Moisés, por causa da mulher cussita que ele escolheu casar. A mulher cussita, uma mulher negra. Ou seja, aí eles se ofenderam e começaram aos dois falarem por trás de Moisés, falarem pelas costas de Moisés. Sabe qual é o problema, irmãos? O problema das pessoas é falarem dos líderes pelas costas. Deus ouve. Meu Deus, aleluia. E quando Deus ouve, ele compra o barulho. Glória a Deus. Por quê? Na verdade, Moisés não estava totalmente certo, não. Porque ele estabeleceu uma lei que o povo não podia se casar ou se misturar com mulheres estrangeiras, com povos estrangeiros. Mas agora ele está casando com uma mulher cussita. Mas olha só, se o líder está errado, é Deus que trata com ele, mas ninguém. O liderado não tem direito. Miriam e Arão falaram pelas costas de Moisés, mas Deus ouviu. Versículo 3. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus chamou eles para um bate-papo, para uma reunião. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse, Deus dizendo, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Presta atenção, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Veja, o que Arão e Miriam estavam reprovando de Moisés, Deus não fez a mesma coisa. Deus está falando, ele é fiel em toda a minha casa. E aí? Aleluia. Presta atenção. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. Deus está dizendo, com qualquer profeta aqui, eu falo com ele somente em visão e em sonhos. Mas com Moisés eu falo boca a boca. Com Moisés eu falo cara a cara. Com Moisés eu falo tete a tete. Aleluia. Com Moisés é diferente. O que é isso, irmãos? São os íntimos. São os íntimos que têm a diferença. Olha, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu sei que está sendo gravado, vai colocar no YouTube. Mas os íntimos têm diferença diante de Deus. Meu Deus, aleluia.
Não é que Deus passa a mão, não é que Deus acoberta o erro. Não, Deus não faz isso, mas a intimidade com Deus é uma outra coisa. Aleluia, Jesus. Cuidado, não fique falando de quem é íntimo de Deus. Não fique falando de quem tem intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pai Deus. Boca a boca falo com ele claramente, não por enigmas. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Pois não tiveste medo de falar contra o meu servo, contra Moisés. Olha Deus repreendendo ele severamente. Versículo 9. Assim, a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. O que se acendeu contra Miriam e Moisés? Miriam e Arão? A ira do Senhor. Deus ficou irado com eles. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa, como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. A ira de Deus se acendeu contra quem? Miriam e Arão. A ira de Deus se acendeu contra eles, mas só Miriam ficou leprosa. Por quê? Você alguma vez te fez essa pergunta? Você alguma vez fez essa pergunta para esse texto? Se Deus ficou irado com os dois e lançou a lepra, por que pegou só em Miriam e não pegou em Arão? Porque ela que puxou Arão. Hã? Ela era a cabeça do negócio. Não! Aqui o texto está dizendo, irou-se, assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A ira de Deus se irou com os dois e lançou a lepra, mas pegou só em Miriam. Por quê? Porque Arão era sacerdote, ele tinha a cobertura de Deus. Isso. Quem falou isso aí? Eita glória! Você está entendendo, irmã? Arão tinha a cobertura de Deus. Qual era a cobertura? As 12 pedras da estola sacerdotal. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Porque Deus não pode ser contra Deus. Deus nunca vai contra ele. Ele lançou a lepra, mas pegou só em Miriam, porque Arão tinha a estola sacerdotal com as 12 pedras de cobertura. Arão tinha a cobertura de Deus. Amém? Amém. Irmãos, Glória a Deus! isso é tão sério que para Deus matar Arão, ele precisou tirar a cobertura dele. Para Deus matar Arão, porque Deus não estava muito satisfeito com esse Arão, não. Ele estava fazendo coisas atrás de coisas. Então, para Deus matar ele, teve que tirar a cobertura dele. Abre em Números 20. Vai lá para o capítulo 20. Deixa eu te mostrar isso aqui. Você está anotando os textos? Você está anotando, você está marcando para você não se perder. A hora que você quiser buscar os textos, você vai conectar um ao outro e o seu entendimento vai se abrir a cada dia mais. Por isso que eu estou falando, sublinhe, coloque entre parênteses, puxa uma setinha, escreva, marque. Qual é o outro? Qual é o outro aí? Números capítulo 20. Números 20. Número 20? Sim. Números 20, versículo 22. Números 20, capítulo 20, versículo 22. Amém? Amém. Então partiram de Cádiz os filhos de Israel. Toda a congregação chegaram ao Monte Or. E falou o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo, falando para Moisés, Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes foste a minha ordem nas águas de Meribá. Olha o que Deus está falando para Moisés. Moisés, eu vou matar Arão. Eu vou matar o seu irmão. Eu vou recolher ele. Mas olha a ordem que Deus dá para ele. Versículo 25. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho,
e faze-o subir ao monte Ó, e despe a Arão, tira a roupa dele, tira a estola sacerdotal dele, tira a cobertura dele, e despe as suas vestes, e veste a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Meu Deus. Quem entendeu? Quem pegou? Glória a Deus. Aleluia. Para matar Arão, o que Deus fez? Tirou a cobertura dele. Cobertura dele, tirou a cobertura. E depois que ele tirou a cobertura, ele foi e matou ele. Recolheu ele. Mas antes lá, quando ele se irou com os dois, que ele lançou a lepra, não pegou em Arão, porque Arão tinha cobertura. É isso que eu estou te propondo aqui. Lúcifer tinha a cobertura de Deus, ele tinha as 12 pedras. Então, ele cometeu uma multidão de iniquidades. E Deus não fez nada com ele, Deus não podia fazer nada com ele, que Deus não pode ser contra Deus. Mas quando ele trocou as 3 ordens de pedras, ele trocou pelo ouro, no afã de ser Deus, agora não era mais Deus contra Deus, era Deus contra Lúcifer, e Lúcifer caiu, ele tirou a cobertura. Quem está entendendo? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Entenda o seguinte, Aleluia. deixa eu te dizer algo aqui que é muito importante. Iniquidade só pode cometer quem serve a Deus. O ímpio não pode cometer iniquidade. Só pode cometer iniquidade quem serve a Deus. O que é iniquidade? Iniquidade é fazer as coisas para Deus sem Deus. Iniquidade é eu fazer as coisas para Deus sem Deus. É a pessoa que acorda de manhã assim, eu acho que hoje eu vou abrir uma igreja. Que eu tô vendo que a igreja está sendo um negócio. E quem lidera a igreja tem autoridade sobre muitas pessoas, e recolhe dízimo, isso, aquilo, outro. Então eu decidi, eu vou abrir uma igreja. Isso é iniquidade. Se Deus não mandou, é iniquidade. Fazer as coisas para Deus sem Deus. É verdade, meu Deus. Foi o que o querubim decidiu. Agora vai ser do meu jeito. Eu também posso ser igual a ele. E tirou a cobertura e começou a fazer as coisas sem Deus. Iniquidade. Na multidão das suas iniquidades, pela injustiça do seu comércio, profanaste os teus santuários. Que comércio é esse? Era posições, comércio de posições. É o que ele prometia, ele chegava para um e falava assim, quando eu for o líder, você vai ser o meu vice. Você vai ser o meu superintendente. Eu vou te colocar aqui. Ele fez um comércio de posições. Ele iludiu os anjos, oferecendo coisas para eles. Quem é que não gosta de vantagem? Até os anjos aqui estavam gostando de vantagem. Quem é que não gosta de se dar bem? Quem é que não gosta das coisas de mãos beijadas? Só que essas pessoas fazem essas coisas e esquecem que, como Arão, eles trazem maldição para sua vida. Eu conheci um casal, isso é real. Eles eram de uma igreja e ele queria ser pastor. E o pastor disse, não, aqui não é assim, você chegou, quer ser pastor. Ele saiu da igreja, ele e a mulher, montaram a igreja e isso foi o fim deles dois. Eles se acabaram, se separaram, ele voltou para o Brasil, ela foi para outro lugar, eles se acabaram com a vida deles. Teve um outro também que queria ser pastor, que não deixou ele sair da igreja, abriu uma igreja e se arrebentou todinho. Coisa que eu vi, isso eu vi, isso é o seu testemunho que eu vi. Se Deus não chamou, não faça. Não faça. Tem muita gente pagando o preço, porque Deus não chamou para fazer o que ele está fazendo e está pagando um preço. Aí coloca a culpa em um, coloca a culpa em outro, o povo é ruim, isso, aquilo lá e aquilo outro. Mas se Deus não chamou ele para fazer, não se atreva.
Então ele perdeu a cobertura quando ele trocou pelo ouro, porque ele entendeu que as pedras, ele pegou as pedras que para ele significava menos, de menos valor. E quais foram as pedras? Quais foram as pedras? Jacinto, ágata e ametista. Jacinto, mansidão. Ágata, simplicidade. E ametista, humildade. Ele trocou as pedras pela mansidão, pela simplicidade e pela humildade. Quando ele troca... Olha aqui, ó, só você ver aqui. Vamos lá, volta lá no 17. 28, 17. Quando ele troca as pedras, o que acontece nele? Ó? Elevou-se... 28, 17, isso. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria. Elevou o coração por causa da formosura, soberba. Ele perdeu a simplicidade. Corrompeste a tua sabedoria. Ou seja, perdeu a humildade. Por causa do resplendor. Do resplendor. Por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Amém? Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Ele perdeu a mansidão, ele perdeu a simplicidade e ele perdeu a humildade. As três pedras que ele trocou, porque as pedras tinham significado, ele perdeu tudo isso. Ele ficou violento, ele ficou soberbo e ele se achou tal. Não tinha humildade mais nenhuma nele. Agora, imagine comigo. Quando você olha para Jesus, olhando para Jesus, qualquer um que olha para Jesus consegue identificar nele uma figura simples. Não era assim? O Judas, para identificá-lo para aqueles que iriam prender ele, por seus ofensores, o Judas teve que dar um beijo para mostrar quem era ele. Porque a simplicidade dele no meio dos outros, ele era como os outros. Então quando você olha para Jesus, você vê uma figura simples. Agora olha o que ele vai dizer. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, a pedra que o querubim não tem, eu tenho todas elas. Aleluia. Então, em vez de aprender com o querubim, nós temos que aprender com Cristo. Em vez de aprender a ser ambicioso, a querer se rebelar, a ser soberbo, nós temos que aprender com a figura do Cristo, que é simples e humilde de coração. As pedras que o querubim trocou, que ele não tem, eu possuo todas elas. Aprendam de mim, aprendam de mim. É isso que Cristo está dizendo. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Qual foram as pedras que ele trocou? Jacinto, mansidão, ágata, simplicidade e ametista, humildade. Meu Deus, aleluia. Forte, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E Cristo tem todas elas. Ele é simples, manso e humilde de coração. E ele diz para mim e para você, aprendam de mim, aprendam de mim, aprendam de mim. Aprendam de mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem está entendendo isso? Glória a Deus, aleluia. Quem está entendendo isso? Aleluia. A rebelião do anjo Amém, Senhor. Glória a Deus. se deu e ele perdeu a sua cobertura. Sim.